Glória a Deus. Vitorioso és, na tempestade está. Aleluia. Deus é bom, irmão. Deus é bom, irmãos. Amém? Vamos, sem perder muito tempo, vamos abrir em Filipenses no capítulo 3. Aleluia. O livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Jesus. 3, nós vamos ler todo o capítulo, depois nós vamos para o estudo, amém? Versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já foi, com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o seu estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas.
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Glória a Deus. Esse é o capítulo que nós vamos estudar, tá? Vamos para algumas partes. Essa primeira sessão do capítulo 3, Paulo destina, como nós já sabemos, eu já falei algumas vezes, tanto no primeiro como no segundo, e vale a pena reiterar, Paulo, ele destina essa carta como motivação para os cristãos em Filipe. Paulo dedica muito o seu esforço nessa carta, principalmente dizendo: alegrem-se, ou seja, motivem-se no Senhor. E essa primeira sessão, mais uma vez, Paulo vai fazer um incentivo aos filipenses depositarem a sua confiança em Jesus. Como nós vimos no capítulo passado, Paulo, ele está encorajando os filipenses a permanecerem firmes diante de uma oposição. Acho que ainda não se configurava uma perseguição, mas uma oposição que os filipenses já estavam começando a sofrer por causa dos judeus. Então aqui nós vamos ver que Paulo, embora ele não tem nenhum esforço para trazer ideias doutrinárias, ou fazer qualquer tipo de apologia é defesa, tá? Ele não tem aqui nenhum interesse de ensinar os filipenses a se defender das ideias judaizantes. Não é o contexto aqui, mas o que percebe-se é que já estava começando a acontecer uma oposição judaica, não só judaica, mas daqueles que não pertenciam ao cristianismo da época. E Paulo está dizendo: olha, embora vocês comecem a sofrer por causa do evangelho, mantenham-se alegres. E nós vimos que ele vem sempre apontando para ele como um exemplo de quem está padecendo, está sofrendo por causa do evangelho, porém ele diz: eu me alegro, então se alegrem comigo, que é mais ou menos o que ele diz no finalzinho do capítulo 2. E aqui ele vai fazer um complemento a isso. Por isso que ele começa o capítulo, finalmente, irmãos, ou, dependendo da versão que vocês tenham, no demais, irmãos, ou nas outras coisas. Ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Apesar de tudo que eu já falei, nos capítulos anteriores, a minha situação em prisão em Roma, a possibilidade iminente de a minha morte, como ele fala, né? Como a minha vida está sendo derramada como oferta, apesar disso, apesar como é que eu posso dizer, que eu também não trouxe muito esse estudo, mas apesar da condição de quase morte de Epafrodito, apesar de não haver muitas pessoas que se interessam pela causa de Cristo, apenas eu e Timóteo aqui no nosso meio, apesar de tudo isso que eu já relatei para vocês, isso no capítulo 1 e capítulo 2, apesar de tudo isso, nas demais coisas, nas outras coisas, também alegrem-se. Ele tá agora sendo de maneira bem genérica. Não é apenas por causa de uma oposição, não é também apenas por causa como é que eu posso dizer, das circunstâncias adversas, mas em tudo alegrem-se.
Aí ele dá a entender, tipo assim, que ele já havia falado algumas vezes, escrito provavelmente agora até outras cartas, dizendo provavelmente as mesmas coisas. Ou talvez até a mesma aqui dizendo que eu já repeti tantas vezes, alegrem-se, alegrem-se. E para mim não é pesado repetir essas coisas para vocês. E para vocês, isso é segurança. O que é que Paulo está querendo dizer aqui em falar que às vezes que ele repete as coisas que ele já falou aos filipenses, é segurança. Porque vai se fixando a verdade do Evangelho. Vai reduzindo, quanto mais ele falava sobre o Evangelho, sobre a confiança em Cristo, e mais reforçava essa ideia, menos espaço havia para distorções desse Evangelho. Por isso que ele está dizendo, olha, para mim, que estou repetindo as mesmas coisas para vocês, não é pesado. Já para vocês, é segurança de que o que eu estou falando é verdade e é invariável. Amém? Por isso que ele está falando, e, irmãos, e a Bíblia é para nós essa verdade invariável, que nos dá a segurança de quem é Deus, de quem é Cristo, e de quem nós devemos ser, se queremos permanecer em Jesus. E Paulo tem essa consciência, amém? Por isso que ele fala, para vocês, isso é segurança. E então, aqui no versículo 2 e 3, vai ter algo muito interessante. No versículo 2 ele vai dizer, cuidado com os cães. Dependendo da versão de vocês, vai estar, cuidado com os maus obreiros. Alguma versão é isso aí? Né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a circuncisão. Ou dependendo da versão de vocês, vai estar falsa circuncisão. Então tem 3 elementos e propositalmente Paulo faz uma separação. Eu vi, né, nas pesquisas que eu faço, eu vi gente apontando esses cães que está aí como se fossem os judeus, os judaizantes. Mas não, a gente deve reparar no texto. Dependendo da versão de vocês, na minha, ele faz uma separação somente por vírgula ali. Mas se alguém, eu acho que é da Juscelene, que é a King James, vai ter um ponto de exclamação. Cuidado com os cães, ponto de exclamação. Cuidado com os maus obreiros. Mas o que interessa aqui é que você repare que existe uma separação. Ele está falando de 3 categorias diferentes de pessoas. Amém? Então eu já estou aproveitando para não deixar essa ideia. Porque eu vi uma pessoa que escreveu então assim, porque eu vi que as pessoas faziam eu vi algumas pessoas fazendo essa junção, querendo dizer que os cães que Paulo está falando aqui eram os judaizantes, mas não é. Amém? Então, que categoria de pessoas que Paulo está apontando? Cães, que na verdade, né, a gente já sabe, nós já temos essa ideia que são cachorros. Não eram animais bem vistos, como hoje, né? Tem galera até que cria cachorro como se fosse filho, né? Mas não é. Era um animal que não era bem aceito. Então começou-se a atribuir a pessoas de má fama essa denominação de cães, tá? E também não significa cães no sentido de ser demônio, como a gente já ouviu por aí. A que tipo de pessoas Paulo estava se referindo ao dizer cuidado com os cães? Com as pessoas imorais, com os imorais. Tá?
principalmente os que não tinham nenhum tipo de religiosidade. Ou, se tivesse algum tipo de religiosidade, era totalmente pervertida, depravada e principalmente de imoralidade sexual. Tá? Então, quando ele fala cuidado com os cães, ele está falando com cuidado com os ímpios. Cuidado com a galera que tem a mente poluída, que tem um coração depravado, que tem as atitudes imorais. Ok? Depois ele vai falar, cuidado com os falsos, ou não, com os falsos não, com os maus obreiros. A quem Paulo está se referindo aqui como maus obreiros? Se a gente fala obreiro, essa palavra obreiro não é uma palavra exclusiva dos cristãos, tá? Obreiro, na época, era qualquer pessoa que fazia algum serviço religioso. Ok? Que tinha alguma função religiosa, então era considerado como obreiro. A Assembleia de Deus ainda usa muito isso, né? Os obreiros. As igrejas, não só a Assembleia de Deus, mas as igrejas pentecostais, propriamente dito, eles usam muito isso. Aquele que trabalha, que é auxiliar na obra. Então, Paulo agora não está falando de pessoas que não têm religiosidade, ele não está falando de pessoas que são totalmente entregues à imoralidade. Ele está falando de uma classe de pessoas que já tem um certo pudor, porém, de maneira inadequada. Amém? Por isso que ele vai dizer maus obreiros. Ele está falando de pessoas, até mesmo cristãos, que serviam a Cristo, mas não serviam a Cristo com inteireza de coração. Então, destaquem essas informações. Depois ele vai falar da circuncisão. Aí sim, Paulo agora está falando dos cristãos judeus ou dos judeus que não eram cristãos. Então, não pensem que os cães e os maus obreiros são os judeus. Não são. Ok? Ou são os cristãos judeus, os judaizantes. Os judaizantes, aqui Paulo vai trazer nessa sessão como uma terceira classe de pessoas que os filipenses deveriam ter cuidado. Os que defendiam que a salvação não era suficiente apenas pela fé. Deveria ter um sinal na carne para completar a salvação, que no caso é para eles a circuncisão. Então Paulo ele faz 3 separações. Os cães, ou seja, os ímpios, que são totalmente entregues à imoralidade, tá? Os falsos obreiros, que aí engloba, pode ser judeus ou pode ser sacerdotes do sincretismo greco-romano, como também podem ser cristãos que estavam ali ajudando a obra. E depois ele vai dizer, cuidado com a falsa circuncisão, que ele está se referindo aos judaizantes. Muito provavelmente cristãos judeus, tá? Por que eu estou fazendo essa separação, irmãos? Porque Paulo é muito diligente na sua escrita. O que é que ele vai falar no versículo 3? Olha só. Depois que ele faz essa separação de 3, ele vai dizer, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que ele está falando? Ele está citando aqui também, separadamente, 3 aspectos que têm relação, cada uma, com uma classe de pessoas que ele citou no versículo 2. Como assim, pastor? Ele vai dizer, olha, nós somos a circuncisão, não se preocupe com isso. Porque nós adoramos no Espírito. Ele está falando, nós adoramos no Espírito. Ele não está dizendo que adoramos em Espírito. Amém? Aqui na minha versão ele está falando que adoramos, como é que ele diz aqui? Adoramos pelo Espírito de Deus.
Muito provavelmente, na versão de vocês, a palavra espírito vai estar com um E maiúsculo. Tá? Então, ele está se referindo a algo não em espírito, mas no. O que implica isso, pastor? Essa diferença de em e no espírito. Quando a Bíblia está falando de, por exemplo, que Deus procura aqueles que adoram em espírito, ele está falando de uma adoração que é particular do meu sentimento, do espírito do homem para Deus. Agora, quando é no Espírito, é diferente. Por quê? Porque ele indica uma comunhão do Espírito do homem com o Espírito de Deus para adorar. Quando ele está dizendo, nós adoramos no Espírito, ou através do Espírito de Deus, ele está fazendo uma distinção já da primeira classe de pessoas. Quem é? Os ímpios, que são totalmente entregues à imoralidade. Como assim, pastor? Que relação ele está fazendo? Ele está fazendo uma relação oposta. O que ele está dizendo aqui? Por que nós devemos tomar cuidado com os cães? Porque eles não têm comunhão nenhuma com Deus. Por isso que ele está fazendo essa separação. Enquanto eles não têm nenhuma comunhão com Deus, nós adoramos no Espírito. Ou seja, nós adoramos por causa que temos, porque nós temos comunhão com o Espírito, que nos leva a adorar. O contrário dos ímpios, que não tem comunhão nenhuma. Amém? Deu para entender essa relação? É uma relação proporcionalmente inversa. Ok? Os ímpios não têm comunhão, nós temos. Então, cuidado com eles. Depois ele vai dizer que nos gloriamos em Cristo. E isso tem uma relação oposta, já que eu estou usando esse termo, com a segunda classe de pessoas. Como assim? Qual é a segunda classe de pessoas? Os maus obreiros. E não vamos abarcar nesse pensamento nosso aqui, nós não vamos abarcar os que são de outras religiões, tá? Vamos pensar em cristãos que trabalham já na igreja, os maus obreiros, que trabalham na igreja, que prestam um serviço para Cristo, mas não fazem de inteireza de coração. E por que eu estou dizendo que Paulo faz uma relação diretamente inversa com a segunda classe de pessoas? Porque ele está dizendo, olha, nós, e quando ele está dizendo isso, eu acredito que ele está englobando como que as pessoas que iriam ler essa carta não eram maus obreiros, eram pessoas realmente dedicadas ao reino. Amém? Então, quer dizer, olha, nós não nos gloriamos em outra coisa a não ser em Cristo. E qual é a relação oposta aqui? É porque o que ele está dizendo? Aqueles que são maus obreiros, eles trabalham para Jesus, mas eles não trabalham porque amam Jesus. Eles trabalham por conta da influência, por causa dos benefícios que eles podem alcançar no serviço a Cristo. E a gente sabe que tem muito hoje. A gente sabe que tem muitos líderes e pastores que usam da igreja, usam da palavra para benefício próprio. Amém? E ele está dizendo, então, nós não temos glória nenhuma a não ser em Cristo. Enquanto os maus obreiros se gloriam na sua própria sabedoria, enquanto eles se gloriam da religião que eles praticam, nós não nos gloriamos nisso, nós nos gloriamos em Jesus. Amém? Entenderam essa relação? E em terceiro, ele vai dizer, porque nós não temos nenhuma confiança na carne. E agora ele está se remetendo inversamente, ou seja, de maneira oposta aos judaizantes. Não só aos judaizantes, mas os próprios judeus,
que se confiam na circuncisão, de que eles pensam que o que iria garantir a promessa da redenção para eles seria a circuncisão. E Paulo está dizendo: nós, ao contrário dos judeus, ao contrário dos judaizantes, não nos confiamos na nossa carne. E essa carne aqui, irmãos, ele não está falando da força braçal, tá? Ele não está falando carne, corpo. Ele está falando das obras que realizamos. Amém? Por quê? Eu vou explicar melhor. Qual é a glória do judeu? Guardar a lei, o sábado, o sacrifício, a circuncisão, os rituais de purificação, toda aquela, como é que eu posso dizer, todo o adorno religioso é a glória do judeu. É motivo de glória para eles, por exemplo, o exemplo que Jesus cita: não orais como os fariseus, que vão lá para as praças, os cantos da rua, fazer longas orações. Ao contrário, quando for orar, vai para o teu quarto e fala em secreto. Por quê? Porque para os fariseus ali, em questão que Jesus cita, eles faziam aquilo não porque queriam intimidade ou comunhão com Deus, mas porque eles queriam mostrar para as pessoas uma intimidade com Deus, que às vezes nem tinha. Está entendendo? Então aquilo que eles faziam era para a glória própria. Outras coisas, a esmola que eles praticavam era para aparecer. Os sacrifícios, o sábado era a coroa deles. Então que a gente sabe que existe uma discussão muito forte no período de Jesus: guarda o sábado ou não. Isso virou ainda mais intenso na fundamentação da igreja. E que agora, qual é o dia do Senhor? É o sábado? É o domingo? Como é que é? E os judeus, eles se gloriavam nisso, se apoiavam principalmente na circuncisão. E aí Paulo vai dizer: nós não confiamos na carne, ou seja, não é as obras que praticamos que nos dá segurança da promessa. Amém? Então ele faz essa relação oposta, dizendo: olha, enquanto eles confiam nas suas práticas religiosas, feitas ali naquele sincretismo, na circuncisão, no sábado, nós não confiamos na nossa carne, de forma alguma. Então, isso aqui é uma confirmação do ensinamento de Paulo, de que a fé é suficiente para a salvação. Amém? E logo em seguida ele vai justificar, ele vai, na melhor dizendo, não é justificar, ele vai fundamentar a ideia dele, de que não deve se confiar na carne. E ele está dizendo: olha, se alguém, nos versículos seguintes, se existir alguém que confia na carne, que não é para acontecer isso, muito mais eu poderia. Se alguém de vocês acha, olha só, presta atenção nisso aqui. Paulo, ele vai fazer a defesa dele aqui, rapidinha, uma defesa do porquê que os filipenses não deviam acreditar na circuncisão como um elemento fundamental do cristianismo. Amém? E ele vai apresentar essa defesa. Ele diz: olha, se algum de vocês pensam na circuncisão, acompanha que meu raciocínio aqui, que agora é viagem, tá? Se tem esse pensamento na circuncisão como um elemento fundamental para a salvação, já que você é cristão, e se você acredita que eu, Paulo, sou um apóstolo de Cristo, a gente percebe, como eu já falei, que Paulo em nenhum momento ele tenta
não é nem defender, ele não tenta demonstrar o seu ministério apostólico aos filipenses, tá? Por que ele não faz isso? Porque ele já tem consciência de que os filipenses o reconhecem como um verdadeiro apóstolo de Cristo. Amém? Então, isso que eu vou falar aqui é baseado nessa pré-informação. Não tem aqui, ok? É só juntando o que que a gente já entendeu. Então, se vocês podem, beleza, pode ter alguém que confie na circuncisão como o elemento principal de salvação. Tranquilo. Mas se vocês acreditam que de fato eu sou um apóstolo de Cristo, se vocês de fato acreditam na minha autoridade apostólica, naquilo que eu ensinei para vocês, se vocês consideram isso como verdade, então peguem esse exemplo. Se alguém pode confiar, e é o que ele vai continuar escrevendo, se tivesse alguém que poderia confiar na carne, esse alguém seria eu. Aí ele vai dizer, circuncidado, olha só, eu sou circuncidado ao 8º dia, pertencente à tribo de Benjamim, judeu de judeu, ou verdadeiramente judeu. Vamos ler aqui, porque eu estou me perdendo. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo da lei, por causa do zelo da lei, me tornei perseguidor da igreja. E quanto ao que a lei diz que é justo, eu era irrepreensível. Então ele está dizendo, se há alguém aqui no meio da gente, no meio dos cristãos, que poderia confiar nessas coisas, seria eu, irmão. Porque eu sou exatamente tudo o que os judaizantes dizem que é fundamental para ser um verdadeiro cristão. Eu tenho tudo isso. Aí ele vai dizer, mas sabe o que é que eu penso a respeito dessas coisas? Eu considero tudo perda. Amém? E o que é que significa essa perda que ele está dizendo? Essa palavra perda não é de perder, propriamente dito, é de estragar. Ok? Não é de perder, você está aqui segurando alguma coisa e perdeu. Não, é de que se estragou, foi estragado. Então, o que ele está dizendo? Tudo isso aí que vocês podem achar que é fundamental para ser um verdadeiro cristão, na verdade, na minha concepção, isso aí é estrago, está tudo estragado. Não serve para mais nada, é refúgio. Não presta. Como assim, pastor? Ele está dizendo, olha, veio algo muito mais excelente. Veio algo, se manifestou algo que é muito maior, que não tem nem como se comparar, que essas coisas aí se tornaram nada. Por isso que ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então ele está dizendo, olha, o que vocês julgam importante, que eu também julgava a coisa mais importante da minha vida, quando eu conheci a Cristo, quando eu obtive a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, tudo isso aí se estragou, passou da validade. Amém? Caducou, não serve mais. Trazendo para o nosso tempo, o que é que Paulo estava dizendo aqui? Irmão, se você acha que é importante ser formado, por exemplo, né? Ser acadêmico, tudo bem. Formado pela escola, sei lá, qualquer escola aí, diocesana aí, né? Diocesano, um Dom Barreto desse aí. Estudei no Dom Barreto a vida toda. Quando ele disse que era fariseu, era justamente isso, né? Estudei no Dom Barreto a vida toda. Passei para um curso na Universidade Federal. Graduado pela Universidade Federal do Piauí, mestrado e doutorado na USP, pós-doutorado em Harvard. Se vocês consideram isso
uma coisa grandiosa, para mim hoje eu rasgo todos esses diplomas, porque eu conheci Jesus. Era basicamente isso que ele está dizendo. Então, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo me alcançou a tal ponto de que tudo o que para mim era de mais precioso se tornou como esterco, como estrume, não tem nenhum valor. Amém? E isso é uma pequena defesa que ele faz, a ideia dele de que a circuncisão não é importante, que a tradição judaica não é mais importante comparada à revelação de Cristo. Amém? Ficou claro isso aí? Então, aí depois ele vai terminar de uma maneira muito interessante. Quero conhecer Cristo e poder, cadê? Não quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O que eu acho interessante aqui também, irmãos, é que nesse aspecto Paulo, ele não se coloca acima dos filipenses, mas ele se coloca em um nível de igualdade aos filipenses, porque ele está falando, olha, se vocês têm algum apreço, acham que porque as coisas que eu ensino, vocês acham que eu sou o bambambam, se vocês acham por conta das coisas que eu preguei para vocês, que eu tenho as maiores revelações, ele vai dizer, eu quero conhecer Cristo, e buscar de alguma forma conhecer o poder da sua ressurreição, participar do seu sofrimento, para de alguma forma estar lá no meio da ressurreição dos mortos. Eu não sei para vocês, mas para mim aqui Paulo está indicando que precisa, ele mesmo sendo um apóstolo, precisava perseverar na jornada com Cristo. Amém? Então eu não penso aqui que Paulo acreditava em ser predestinado, mas tudo bem. E ele vai seguir nessa ideia. E ele vai dizer, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Na versão de vocês ele vai dizer, ou que eu tenha alcançado a perfeição. Na versão de vocês tem alguma coisa assim? Fala a palavra perfeição. Aqui na minha fala aperfeiçoado. Mas tem algumas versões que vai tratar isso como alcançado a perfeição. Mas esse sentido aqui, que o aperfeiçoado se encaixaria melhor, mas se tem a versão perfeição, serve uma nota de esclarecimento aqui. Perfeição, ou esse aperfeiçoado, né, já no sentido não de ser de aperfeiçoamento, de estar sendo aperfeiçoado, mas ele fala, não que eu tenha alcançado ou sido aperfeiçoado, dando essa ideia de que já está perfeito. Mas essa perfeição aqui, na verdade, ele não está falando de de ser impecável, ele não está falando de ser infalível, de não errar. Ele está falando de um estágio de maturidade. Amém? Ele está falando, olha, não que eu tenha já alcançado esse nível alto de maturidade. Eu não me julgo ter chegado a isso. Pelo contrário, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo. Amém? Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. O que ele está falando, irmãos? Olha só. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Sabe qual é um erro de interpretação que a gente faz e que muita gente faz? A grande maioria
é pensar que nesse contexto, Paulo está falando do pecado, ou da vida antes de Cristo. Na maioria das vezes as pessoas interpretam isso, ou citam esse versículo dentro desse contexto, né? De que, não, agora eu sou uma nova criatura, eu esqueço da... Não, nova criatura ele vai falar lá em Efésios, é outra coisa. Ou até mesmo em Romanos. Mas a nova criatura que ele fala lá não tem nada a ver com esse texto aqui, que às vezes as pessoas citam juntos. Não tem nada a ver, esqueçam-me das coisas que para trás fico e sigo para as coisas que estão adiante. O que Paulo está falando? Ele está falando de tudo o que ele viveu. Inclusive as falhas. Amém? Mas por que eu estou chamando a atenção para isso, irmão? É porque, se a gente observar, se a gente for parar para pensar apenas que nós devemos esquecer as nossas falhas, observe bem isso. Se a gente vai para esse viés de que não, eu vou esquecer só as minhas falhas eu deixo para trás e vou seguir adiante, a gente vai cair na armadilha da religiosidade. Como assim, pastor? De se orgulhar daquilo que nós fazemos para Deus. Por isso que ele está dizendo, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Ele não especifica nada, ele está falando de tudo. As experiências ruins, as falhas, que às vezes podem nos aprisionar, tá? A ponto de nós não evoluirmos em Deus, porque fica aquele sentimento de culpa. Mas eu pequei de tal forma, eu fiz isso no passado, e a pessoa não consegue se perdoar, e dessa forma não consegue avançar em Cristo. Como também das coisas que acertamos, as experiências magníficas que nós já tivemos com Deus. Porque ali também a gente pode se amarrar, de ficar só bitolado naquilo ali, que é o que muitas igrejas fazem. Porque Deus traz uma certa movimentação ali, as pessoas se agarram naquilo e pronto, e não larga mais. Mas o culto só pode ser se for dessa forma. Se a profecia só pode ser se for dessa forma. A pessoa só pode fazer, só é de Deus se for desse jeito. Se não acontecer desse jeito, não é de Deus. E a galera vai se aprisionando em coisas que não eram para ser prisões. Ou vai ter gente que vai se apoiar parar no tempo, né? Rapaz, naquele tempo Deus fazia assim, eu ouvia a voz de Deus dessa forma. Mas era tão bom quando Deus falava comigo desse jeito. E o tempo está passando e ele nem percebe que ele está parado no tempo. Então Paulo, ele não está falando só de uma vida perversa, de pecado, de falha. Não, ele está falando de tudo. O que passou já passou, irmão. Serviu de aprendizado, bem, agora vamos para frente. Por isso que ele vai, olha só, usar a palavra alvo. Alvo aqui, irmãos, não é aquele alvo de tiro, de treino balístico ou de arco e flecha. Não é aquele alvo. Vocês lembram que em Coríntios ele fala que nós estamos numa corrida que foi proposta para nós, a nossa carreira, que nós somos atletas. E aqui ele faz essa relação direta com o texto de Coríntios. Ele está falando como se nós fôssemos corredor. E o alvo aqui não é aquele da flecha que a gente vai atirar. Não, ele está falando de uma linha de chegada. Amém? É muito fácil a gente atirar, né? Fica parado, atira. É o que muita gente faz. Mas ele está falando de um alvo onde tem uma linha de chegada, que o corredor olha fixamente para aquilo e não tem esse negócio de ficar toda hora, porque pode se desconcentrar e cair. Por isso que ele diz, olha, tudo que aconteceu daqui para trás, fica para trás. Os erros, os acertos, e eu quero prosseguir para o alvo, para a linha de chegada. Eu não quero distrações, nem com o que é ruim, nem com o que é bom. Eu quero conhecer Cristo.
uma fonte inesgotável de revelações, de conhecimento, de novas experiências, de novos ensinamentos. Amém? Então é por isso que ele vai falar assim, ó, eu não me prendo com nada com o que está aí no passado, as coisas boas, as coisas ruins, eu vou para frente. Eu vou para frente, esperando, como é que ele vai dizer? Cadê? No versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, assim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o prêmio que ele está falando aqui é a salvação. Amém? O prêmio do chamado celestial. Olha só, outra coisa que vale uma observação aqui. A gente pensa, a nossa cabeça hoje, olha só, a nossa cabeça como cristão hoje, nós pensamos que chamado a gente olha para essa palavra chamado como uma tarefa específica que Deus nos chamou para fazer. Amém? A nossa cabeça de hoje pensa, reflete, né, chamado nesse aspecto. Deus me salvou e me chamou para fazer uma obra específica. Aí é por isso que a gente vai dizer, mas o meu chamado é evangelizar, o meu chamado é para as nações, o meu chamado é para isso, é para cantar, é para pregar, é para intercessão, é para isso. A gente encara dessa forma. Amém? Mas Paulo aqui dá um entendimento totalmente contrário ao chamado celestial. Amém? O chamado celestial na cabeça dele, e principalmente escrevendo para os filipenses. Oh, Jesus. Fazia dia, né, que não acontecia assim nada. Então, esse chamado não tem nada a ver com uma tarefa específica. Ele pensa o chamado como um chamado para a salvação. Por isso que ele vai dizer, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, a salvação. Amém? Pastor, o senhor está dizendo que o chamado de Deus não é para algo específico. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando do texto. Eu não estou dizendo que pensar que Deus te chamou para algo está errado. Eu estou falando da interpretação do texto. Amém? É lógico que a gente não é errado. Deus realmente chama e Ele separa pessoas para alguns serviços diferenciados. É o que ele vai falar em Romanos, no capítulo 12, vai falar em 1 Coríntios também, no capítulo 12, sobre a diversidade do corpo de Cristo e dos dons ministeriais e espirituais. Amém? Mas aqui ele está falando, olha, eu quero alcançar o prêmio do chamado celestial, a salvação. O meu chamado para o céu. Amém? E aí, irmãos, ele vai fazer algo que ele ainda não tinha feito antes, na carta de Filipenses. Na minha versão, ele vai dizer, sigam o meu exemplo. Na versão de vocês, pode ser o seguinte, sedes meus imitadores também. Ou me imitem. Amém? Como é que está na versão de vocês aí? Versículo 17. Então ele vai dizer, olha, então me imitem, ou me sigam, ou, como está na minha versão, sigam o meu exemplo, tá? E esse exemplo ele vai citar tanto dessa questão de que ele esquece das coisas que para trás ficam e avança para o alvo, como ele vai dizer, e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Ele está dizendo, olha, nós já ensinamos a maneira de viver. Então, não fujam disso. Me imitem. Me imitem em quê, irmãos? É só porque ele se considerava o exemplo? Não.
Ele está dizendo, por quê? Por que eu estou dizendo que ele não está se apresentando agora como exemplo a ser seguido porque ele se acha melhor? Porque não é isso. Como não é uma exortação, uma repreensão aos filipenses. Porque ele não fala isso em nenhum momento antes. E antes de ele dizer, sigam o meu exemplo ou me imitem, ele falou o quê? Eu tenho uma postura, eu particularmente tenho uma postura. Qual? Ou seja, uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante, fazendo de tudo para alcançar o alvo, a salvação. Então, nisso me imitem também, porque eu não me julgo, apesar de tudo que eu já alcancei, apesar da maturidade que eu já tenho, apesar da experiência que eu já tenho, eu nunca abandonei o esforço de ir adiante, eu nunca descansei. Então ele está dizendo, me imitem nesse aspecto, não se julguem já maduros demais para perder a vontade de seguir. Amém? Deu para entender? Diferente de outras vezes que ele fala, sedes, pois, meus imitadores. Amém? Ele está dizendo, olha, nesse aspecto aqui, me imitem. Ó, como essa informação é interessante, que eu acabei de falar. No versículo 15, ele vai dizer o seguinte, ó, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Ou seja, da forma que ele já falou, não se julgando que já alcançou. Embora nós que já alcançamos a maturidade, nós devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ele está falando aqui um outro aspecto bem interessante. Ou seja, alcancem uma maturidade, mas também, de acordo com o que ele já falou no capítulo 2, não se julguem mais do que os outros. Não se considerem mais sábios ou maiores do que os outros. Antes, considerem os outros superior a vocês. Tá? No capítulo 2 ele ensina isso. E aqui ele está dizendo, olha, não pense que vocês são maduros demais a ponto de parar, mas também vivam de acordo com a maturidade que vocês já alcançaram. Então vamos ser coerentes aí. Também não vamos ser menino demais, mas também a gente não vai se considerar maduro demais para parar. É uma medida certa. Amém? Aqui ele vai fazer, para terminar, né, nessa parte, ele vai fazer uma pequena observação, já relacionado à questão do alerta que ele deu no começo do capítulo. Ele disse, olha, não é segredo para vocês, e eu já falei antes, mas agora repito com lágrimas. Existem pessoas que são inimigas da cruz. Isso é uma coisa minha, um pensamento meu, não vi em lugar nenhum, para ele falar com lágrimas, tá? Para ele acrescentar isso, já falei antes, mas agora eu falo com lágrimas, chorando, ou seja, com profunda tristeza, existem aqueles que são inimigos da cruz. Eu, Caio, pastor Caio, acredito que ele está se referindo às pessoas que estão dentro da igreja e não seguem verdadeiramente a Cristo. Eu não penso que ele está falando dos de fora. Pode ser que ele englobe, mas eu penso muito mais nesse aspecto, porque ele expressa uma profunda tristeza nisso. O que é que faz o senhor pensar isso, pastor? Que ele fala com muita tranquilidade no finalzinho do capítulo 1. Ele disse, olha, eu sei que tem pessoas aí que
persegue mesmo, são opositores, mas apesar disso eu me alegro. E aqui ele vai dizer, mas agora aqui com tristeza, com lágrimas. Cadê? Versículo 18: como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Olha, ainda foi melhor ainda eu ter lido, né? Porque ele está dizendo, olha, existem aqueles que vivem como? Eles dizem que não são inimigos da cruz, eles dizem que são cristãos, eles dizem que seguem a Cristo, que servem a Cristo, mas vivem como inimigos da cruz. Aí ele vai dizer, olha, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Eu acredito piamente que ele está falando a falsos cristãos. Amém? No máximo ali, os judaizantes, né? Que se diziam cristãos, mas queriam... Hã? Exato. Então ele está falando do contexto de igreja, né? E ele diz, olha, o final desses aí é a perdição. O final destes que vivem, mesmo que dizem que são cristãos, mas vivem como se não fosse, o final deles é a perdição. E aí ele ainda vai citar essa coisa aqui, ó, pensam apenas nas coisas terrenas. Isso também é algo que ele está falando de pessoas que conhecem o Evangelho, mas vivem como se não conhecessem. Porque, como eu já preguei aqui várias vezes, o Evangelho, ele não promete nada de luxo, de coisa para essa vida. A base do Evangelho, a promessa do Evangelho está na volta de Jesus, na vinda do reino futura. Ele não fala nenhuma, por isso que ele vai citar, pensam nas coisas da terra, não do céu. Aí ele vai completar, nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E aqui ele faz uma citação do arrebatamento, que é a glorificação da nossa carne. Amém? Deu de entender, irmãos? Deu de aprender alguma coisa? Então é isso. Nós devemos encarar isso. A carta aos Filipenses, ela tem um poder muito, muito interessante para nossas vidas, porque ela vai nos moldando como ser um verdadeiro cristão, né? E o mais interessante é que é sem dar muita porrada, né? É de uma maneira mais suave, branda, né? Seja crente, o caminho é esse. Amém? Nós vamos ficar de pé em nome de Jesus.